Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar as histórias de vingança do filme de comédia dramática hispano-argentino chamado Relatos Selvagens. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma modelo embarcando em um avião. Quando o avião decola, ela conversa com um crítico musical e descobre que ambos conhecem um homem chamado Gabriel Pasternak. Pasternak é o namorado da modelo e o crítico musical havia criticado duramente o trabalho dele como estudante de música clássica. De repente, uma senhora idosa os interrompe e se apresenta como professora do ensino fundamental de Pasternak. Outro passageiro a reconhece e se apresenta. Ele se lembra dele como colega de classe de Pasternak, o que a faz exclamar, inacreditável. Então, eles descobrem que todos no avião conhecem Pasternak, e nenhum deles pagou pelas passagens. Então, os passageiros conversam entre si sobre os motivos pelos quais estão no avião. Nesse momento, a aeromoça começa a falar sobre a sua conexão com Pasternak. Ela informa que Pasternak é o chefe de cabine do voo e serviu café para os pilotos na decolagem. Agora, a aeromoça não consegue mais falar com os pilotos, e naquele momento eles ouvem a voz dele. A modelo confessa que traiu Pasternak com o seu único amigo. Então, todo se deu conta de que, assim como ela, tem um passado ruim com Pasternak. Um psiquiatra que já o tratou corre e implora na porta da cabine, enquanto o avião mergulha nas nuvens. Só podemos supor que ele não teve sucesso, pois um casal de idosos acaba sendo atropelado pelo avião. Em outra história, uma garçonete recebe um cliente solitário em seu restaurante com um sorriso. Ela reconhece o homem como um agiota que fez com que seu pai tirasse a sua vida e depois perseguiu a sua mãe. Ela confessa à cozinheira que deseja lançar todos os insultos humilhantes contra o agiota. A cozinheira, no entanto, lhe diz que uma série de insultos não é vingança suficiente e que ela deveria usar veneno de rato. Então ela olha para a cozinheira enquanto volta para o agiota para anotar o seu pedido. É quando a garçonete fica sabendo que o agiota está concorrendo à prefeitura. Com isso, a cozinheira volta a usar o seu veneno de rato para fazer um favor à comunidade. No entanto, a cozinheira não brinca com a sua ideia, e a garçonete percebe que agora é tarde demais. Ela tinha acabado de servir o pedido do agiota e agora quer pegá-lo de volta, mas a cozinheira a impede. A cozinheira se pergunta sobre o prazo de validade do veneno e se ele fica mais ou menos prejudicial quando vence. Durante esse tempo, o filho adolescente do agiota se junta a ele e imediatamente dá uma garfada na comida. Preocupada com o garoto, a garçonete tenta tirar o prato. No entanto, isso só faz com que ela brigue com o agiota. Então, os dois ouvem os gemidos do garoto, que agora segura o estômago com dor. O menino observa com os olhos arregalados enquanto seu pai recebe várias facadas da cozinheira pelas costas. Então, a noite termina, com a garçonete se levantando banhada de sangue. Na próxima história, o motorista de um Audi está irritado no trânsito, enquanto um carro velho e enferrujado o bloqueia na estrada. Seus palavrões ficam mais altos para o outro motorista ouvir no momento em que ele consegue fazer uma ultrapassagem bem-sucedida. Ele se diverte com a velocidade, até que seu pneu acaba furando e não há ninguém para ajudá-lo. Quando ele está trocando o pneu, ele percebe o carro velho e enferrujado se aproximando. Ele rapidamente deixa tudo para trás e entra em seu carro, mas quando o carro para ao seu lado, ele cumprimenta o outro motorista educadamente e pede desculpas. Mas o outro motorista não aceita as desculpas e decide destruir o seu carro. Depois ele joga seus resíduos sólidos e líquidos sem pudor no para-brisa. Depois de fazer um banheiro com o para-brisa quebrado do Audi, o outro motorista entra em seu carro e pretende seguir o seu caminho. Mas o motorista do Audi o empurra para dentro do rio e o seu carro capota. Então ele sai do carro e corre em direção ao motorista do Audi. No entanto, momentos depois, ele se vê fugindo para salvar a sua vida. O motorista do Audi se aproxima, ansioso para atropelá-lo, mas perde a primeira chance e acaba caindo em encontro ao carro enferrujado no rio. O motorista do Audi fica preso em seu carro e o outro motorista entra. Eles se agarram e batem um no outro com qualquer coisa que encontram pela frente. Não muito tempo depois, ele acaba pendurado para fora com o cinto em seu pescoço. Enquanto isso, o outro motorista rasga sua manga, a joga no tanque de combustível, acende o isqueiro e está prestes a fugir. No entanto, um par de braços agarra sua perna e a prende com uma força que o faz entrar em pânico por causa do fogo. Nesse momento, uma explosão acontece e um caminhão para na pista. Ele acaba de passar pela ponte quando ocorre a explosão. A cena do crime é investigada e os detetives a associam a um crime passional,
pois 2 corpos queimados estavam colados dentro do carro. A história seguinte, desta vez, se passa em uma cidade. Um engenheiro explode um prédio para reestruturá-lo. Depois ele sai do trabalho e compra um bolo em uma confeitaria. Ele está prestes a ir para casa quando descobre que o seu carro foi rebocado. A próxima coisa que ele sabe é que está em uma fila para pagar e resgatar o seu carro, mas ele não faz isso imediatamente. Em vez disso, ele tenta explicar por que estacionou em uma zona aparentemente proibida. O caixa da empresa de reboque lhe diz o que fazer nesse caso. No entanto, o engenheiro recusa a ideia. O caixa então reitera que ele precisa pagar, então ele paga enquanto chama o caixa de criminoso e escravo do sistema corrupto. O engenheiro chega em casa e vê um grupo de pessoas cantando parabéns para você, para sua filha, que assopra uma vela em um macaron. Gentilmente, ele pergunta à esposa se eles podem fazer isso novamente com um bolo, mas a mulher simplesmente o dispensa. Mais tarde à noite, o engenheiro se defende da irritação da esposa e aponta as falhas da sociedade, mas ela discorda, dizendo que a sociedade não mudará e ele também não. No dia seguinte, o engenheiro vai novamente ao departamento de veículos. Ele está pedindo um reembolso de ontem, mas o funcionário se recusa a ouvir as suas exigências. Então ele quebra a divisória de vidro do funcionário e vira notícia. Ao sair da prisão, o engenheiro lida com desemprego, divórcio e processo sobre a guarda dos filhos. Nesse dia, o engenheiro não tem êxito em sua entrevista de emprego e descobre que o seu carro foi rebocado novamente. Pouco tempo depois, surgem notícias sobre um atentado no estacionamento do reboque. Os dias passam e o engenheiro ganha um apelido, Dinamite. E agora as pessoas estão buscando a sua libertação da prisão, onde ele comemora o seu aniversário com a esposa e a filha. Na próxima história, um carro para na entrada de uma propriedade com a placa de identificação desalinhada. O pai interroga o adolescente sobre as suas atividades na noite anterior, enquanto se atualiza com as notícias. Aparentemente, uma mulher grávida havia sido vítima de um atropelamento na noite anterior e o adolescente é o culpado. Agora o garoto está chorando num canto. O advogado conversa com ele e, apesar das suas lágrimas, ele tenta descobrir qualquer coisa que possa inocentar o garoto. Enquanto isso, o pai observa o jardineiro fazendo seu trabalho no quintal. Pouco tempo depois, o pai faz uma proposta ao jardineiro, $500.000 para que ele vá para a prisão no lugar do seu filho. Momentos depois, o jardineiro está dentro do carro do crime, seguindo ordens do advogado. O advogado calculou tudo para encobrir o adolescente. O promotor começa a fazer perguntas imediatamente e o jardineiro não hesita em responder. Ele diz que é o responsável pelo crime e conta sua história, até que o advogado pede que ele não diga mais nada. Mas depois de verificar os ajustes do carro, o promotor inocenta o jardineiro do crime. Alguém alto tem que ser o motorista, e com certeza não é o jardineiro. Agora eles precisam incluir o promotor no encobrimento. O disfarce envolve $1.000.000 para o promotor, $500.000 para o advogado, e outro $500.000 e mais um apartamento para o jardineiro. No entanto, o jardineiro não aceita ter a mesma quantia que o advogado, já que é ele quem vai para a prisão. Eles estão conversando sobre o acordo quando o adolescente irrompe pela porta, apesar da sua mãe o impedir. Ele quer confessar, mas o jardineiro o convence a não fazer isso. Dessa vez, com a menção das despesas adicionais, o pai interrompe a discussão. Ele se recusa a mexer mais na carteira do que já está fazendo, assim como os 3 se recusam a cortar uma parte dos seus ganhos. O pai sai do escritório e pede que o filho confesse e se dane. Ele se refere a todos como abutres, então a mãe aparece chorando pelo filho. Isso o deixa furioso ao perceber que as pessoas querem se aproveitar dele por causa do dinheiro. Então a terceira proposta chega. O pai oferece $500.000 para os 3 homens. Dessa vez ele se mantém firme em colocar apenas $1.000.000 no negócio. Se a proposta for maior, ele fará uma denúncia contra o advogado e o promotor. O dia ainda está claro quando a polícia escolta o jardineiro para fora do portão da propriedade. O advogado caminha com eles, enquanto o promotor aos jornalistas. O jardineiro mantém o rosto escondido com um paletó, mas de alguma forma se revela um alvo. Um homem vai até ele e o esmaga com um martelo. É o marido da vítima do atropelamento. Na próxima história, uma apresentação de slides de fotografias entretém os convidados em uma festa de casamento. Depois eles recebem os recém-casados com música alta e abraços. Enquanto todos conversam durante o jantar, a noiva percebe que o noivo está conversando e sorrindo muito com uma mulher bronzeada. Sozinha em sua mesa, ela faz uma ligação para o celular do noivo. Ela vê a mulher bronzeada e interrompe a ligação. É hora da dança de salão e a noiva aproveita a chance. Ela confronta o noivo
que mais tarde confessa sua traição com a mulher bronzeada. Todos ficam surpresos quando a noiva sai correndo do salão. O noivo corre atrás dela, mas a noiva é rápida o suficiente. Ele e seu amigo a procuram em todos os cantos possíveis e por fim a encontram no telhado. No entanto, a noiva está com a perna entrelaçada na cintura nua de um cozinheiro quando o noivo chama sua atenção. O cozinheiro se afasta imediatamente da noiva, que se levanta e se aproxima do noivo com ameaças. Ela promete torturá-lo, humilhá-lo o suficiente para que ele pule de uma ponte. O noivo fica atônito e sem palavras, até a última frase da noiva: "Quando a sua morte nos separar, eu terei tudo." Apenas as suas entranhas expressam a sua repulsa, enquanto ele vomita tudo o que comeu e bebeu na festa. Outra coisa o surpreende. Quando ele retorna ao salão do casamento, seus amigos o tiram do chão. Eles o carregam para a pista de dança, onde as mulheres estão enlouquecidas com a noiva. A próxima coisa que o noivo vê é a noiva segurando a mulher bronzeada pelas mãos, enquanto a gira loucamente. Pouco tempo depois, uma parede de vidro se estilhaça quando a mulher bronzeada bate nela. A festa para momentaneamente, enquanto os médicos tratam dos feridos. A bronzeada geme ao se ver sangrando, e a noiva, por sua vez, embora manchada de vermelho, pede a atenção de todos para retomar a festa, mas as damas de honra hesitam em obedecê-la. O noivo entra novamente para impedir a noiva, mas ela apenas se exalta mais e faz outra cena. A noiva pede aos fotógrafos que registrem o momento em que o noivo se desentende com a mãe. Ela jura que mostrará essa mesma cena em seu próximo casamento, e talvez para os seus filhos. Suas palavras lhe rendem um estrangulamento da mãe do noivo. Seu pai consegue separá-los, e os médicos os atendem. Enquanto os médicos atendem a noiva, um tiro alto surpreende a todos. É uma garrafa de champanhe que o noivo começa a beber, enquanto caminha em direção a uma faca para cortar o bolo. Depois disso, ele caminha em direção à noiva e estende a mão. O filme termina com os convidados saindo gradualmente do salão, e eles ficam surpresos quando os recém-casados começam a sua lua de mel no próprio salão. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.